A Bíblia, o livro que nunca envelhece. Você já parou para pensar que não existe absolutamente nada que a Bíblia não possa nos ensinar sobre como agir diante da vida? Pense por um instante. Tudo o que vivemos hoje, as alegrias, as dores, as perdas, as conquistas, as injustiças, os conflitos, o amor, o perdão e até a maldade humana encontra algum ensinamento nas Escrituras Sagradas. É como se Deus tivesse deixado registrado, muito antes de nós existirmos, tudo aquilo que a humanidade enfrentaria. O próprio apóstolo Paulo escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Se toda a Escritura é útil para ensinar, então não existe situação da vida que esteja completamente fora de seus princípios. Se conseguíssemos viver de acordo com esses ensinamentos, quantos sofrimentos seriam evitados? Quantos casamentos seriam restaurados? Quantas famílias permaneceriam unidas? Quantas guerras jamais existiriam? Quantas pessoas encontrariam paz onde hoje existe apenas desespero? Mas talvez a maior pergunta seja outra. Como um conjunto de livros escritos por cerca de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1.500 anos consegue permanecer tão atual? Como palavras escritas há milhares de anos conseguem explicar com tanta precisão o comportamento humano dos dias de hoje? A resposta pode estar nas próprias Escrituras. O profeta Isaías declarou: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, 8. Enquanto tudo muda, a palavra permanece. As páginas da Bíblia atravessaram impérios, reis, guerras, perseguições e séculos de história sem perder sua relevância. Ela continua descrevendo exatamente aquilo que vemos todos os dias: a ganância destruindo pessoas, o orgulho precedendo a queda. Como afirma Provérbios, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Quantas vezes vemos isso acontecer diante dos nossos olhos? Pessoas que alcançam poder, riqueza e influência, mas acreditam que nunca prestarão contas de seus atos. Mais cedo ou mais tarde, acabam colhendo as consequências de suas próprias escolhas, porque Deus também estabeleceu outro princípio eterno. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Essa verdade não se aplica apenas à vida espiritual. Ela vale para os relacionamentos, para o trabalho, para a família, para os negócios e para toda a sociedade. Quem planta violência colhe destruição. Quem planta mentira perde a confiança. Quem planta egoísmo acaba sozinho. Quem planta amor encontra amor. Quem planta misericórdia recebe misericórdia. A Bíblia mostra que Deus criou leis morais tão perfeitas quanto as leis da natureza. Talvez seja por isso que ela nunca envelhece. O ser humano muda suas roupas, muda sua tecnologia, muda suas cidades, muda seus costumes, mas seu coração continua enfrentando exatamente os mesmos conflitos descritos desde Gênesis. Foi por isso que Jeremias escreveu: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Mesmo vivendo na era da inteligência artificial, da internet e da exploração espacial, continuamos lutando contra orgulho, inveja, ganância, medo, ódio, ansiedade e solidão. A tecnologia evoluiu. O coração humano, porém, continua precisando de Deus. Jesus resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 40. Imagine um mundo onde todos realmente colocassem isso em prática. Não haveria corrupção, não haveria injustiça, não haveria guerras motivadas pela ambição, não haveria violência alimentada pelo ódio. A humanidade seria completamente diferente. A Bíblia também nos alerta sobre o perigo de seguir a maioria apenas porque ela parece estar certa. Jesus declarou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mateus 7, 13 a 14. A verdade nunca foi definida pela quantidade de pessoas que acreditam nela.
Ao longo da história, muitas multidões defenderam aquilo que era injusto. Mas Deus sempre chamou homens e mulheres para permanecerem firmes na verdade, mesmo quando estivessem sozinhos. O salmista escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Salmos 119, 105. Sem essa luz caminhamos no escuro. Com ela encontramos direção mesmo quando tudo parece confuso. Talvez seja justamente esse o maior milagre da Bíblia. Ela continua transformando vidas geração após geração. Civilizações surgiram e desapareceram. Reinos foram levantados e destruídos, governos passaram, filosofias mudaram, mas a palavra de Deus continua viva. Como afirma Hebreus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Ela não apenas informa, ela confronta, ela corrige, ela consola, ela transforma. E talvez seja exatamente por isso que continua sendo o livro mais lido, mais traduzido e mais estudado da história da humanidade. Se cada pessoa colocasse em prática apenas uma pequena parte de seus ensinamentos, talvez nem 10%, o mundo seria completamente diferente. Haveria mais honestidade do que corrupção, mais perdão do que vingança, mais humildade do que orgulho, mais amor do que ódio, mais esperança do que desespero. A paz deixaria de ser um sonho distante. A prosperidade seria fruto da justiça, e a harmonia deixaria de ser exceção para se tornar uma realidade. No final, a maior prova da atualidade da Bíblia talvez seja esta. Ela continua respondendo perguntas que a humanidade jamais deixou de fazer. Porque Deus continua o mesmo, como está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. E se Deus não muda, sua palavra também não muda. Ela permanece viva, permanece verdadeira, permanece atual, ontem, hoje e por toda a eternidade.